Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Chegamos e somos gratos a Deus por ter chegado ao último dia do mês de fevereiro. Já no dia de amanhã estaremos finalizando uma semana e ao mesmo tempo iniciando um novo mês. Agradecidos a Deus pelo seu amor, agradecidos a Deus pela sua misericórdia, agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Agradecidos a Deus pelas nossas transmissões, agradecidos ao Senhor por as nossas lives, por o alcance que elas estão tendo. Estamos praticamente alcançando todos os países de Latinoamérica, África, que são os com os quais nós interagimos aqui, conversamos com alguns irmãos de diferentes lugares da Latinoamérica, como por exemplo de Cuba, do Chile, do Peru, enfim, pessoas que assistem às nossas transmissões. Eu quero pedir para vocês, neste dia de hoje, que vocês também possam compartilharem as nossas transmissões, pois o Facebook, ele tem nos dado uma restrição de 6 dias para que nós não podamos compartilhar com os nossos amigos nos diferentes grupos do Paraguai, da Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, enfim, onde chega a nossa transmissão. Mas você pode ser o nosso parceiro nisto, compartilhando esta palavra do dia de hoje, que eu tenho certeza que vai trazer uma grande revelação para você e que você vai descobrir coisas que não sabia que estavam ali dentro da palavra de Deus. Bom dia, nossa irmã Dark, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre você e toda a sua família. Eclesiastes. Vamos começar por Eclesiastes, mas também vamos centralizar a nossa mensagem em Cantares, capítulo 2, 15, o Cântico dos Cânticos. Ambos livros, assim como Provérbios, são autoria do rei Salomão. Eclesiastes, ele escreveu já durante a sua velhice, já bastante velho. Eclesiastes vai falar sobre a vaidade da vida, sobre o tempo, enfim. E Cântico dos Cânticos é uma poesia, é um poema de amor hacia uma mulher. E alguns consideram o Cântico dos Cânticos como o exemplo, o simbolismo do relacionamento de Jesus com a igreja. Mas certo é que é uma poesia. Temos a relacionar com o que nós quisermos. Tanto Eclesiastes como Cântico dos Cânticos e Provérbios são livros que não têm ensinamentos doutrinais, mas sim eles apontam para a nossa vida, para o caráter, para a pessoa ter a sua vida transformada assim, através do seu caráter, até trabalhar na personalidade de cada um. Quando lemos Provérbios, quando lemos Eclesiastes, quando lemos Cântico dos Cânticos, são 3 livros escritos por Salomão. 3 livros escritos por Salomão. E o livro de Eclesiastes, ele era lido nas sinagogas, na festa dos tabernáculos, enfim.
ele vai falar da brevidade da vida, da vaidade, da angústia, da tristeza. Alguém disse que o livro de Eclesiastes é um livro triste de uma pessoa velha que já está sem força, que está escrevendo este livro. Mestre quer dizer Eclesiastes, o mestre. Esse é o significado real da palavra Eclesiastes. Bem, vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Capítulo número 10 de Eclesiastes. Ele vai nos falar o seguinte, ele vai dizer: as moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. As moscas mortas. Noutras traduções, vai dizer as pequenas moscas. A tradução Reina Valera 1960 em espanhol vai dizer também as pequenas moscas. Esta tradução que eu tenho é da King James, que é uma Bíblia de estudo que traz principalmente um estudo sobre as profecias, desde o Gênesis até o Apocalipse. E ela diz as moscas mortas. Outras traduções dizem as pequenas moscas. Mas tanto uma como a outra vai ter a mesma função. Qual é a função dessas moscas? É que o unguento do perfumista exale mau cheiro. A palavra de Deus, ela nos fala que nós devemos de levar o perfume de Cristo. Já em nós já não está mais o cheiro da morte, já não está mais o cheiro do pecado. Agora nós temos o perfume de Cristo. Nós temos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Agora, nós temos que cuidar este unguento, que este vaso no qual está depositado esse perfume. Temos que cuidá-lo de quê? Principalmente das moscas. São pequenas coisas que vão nos levando a perder muitas vezes a presença de Deus sobre nossas vidas. Bom dia, Carla Elizabeth, na cidade de São Francisco de Assis. Deus venha abençoar a vida dela, de Luciano, Victor Emanuel e Luciano. Que Deus derrame da sua graça sobre as suas vidas. Então, as pequenas moscas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. E vamos para o Cântico dos Cânticos. Capítulo número 2, verso número 15. E vai dizer: apanhai-nos as raposinhas que extraem as vinhas, porque a nossa vinha tem uvas tênues. Apanhar as raposinhas, também está falando dos filhotes das raposas. Aqueles filhotes brincalhões que andam no meio das vinhas, brincando, pulando daqui para lá e fazendo então um grande dano à vinha. Cândido, que Deus abençoe poderosamente sua vida ali na República Argentina, que é a província de Corrientes. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, sua geração, sua casa. Que Deus venha guardá-los e protegê-los de toda sorte de mal. Então, meus amados, tanto no capítulo 10 de Eclesiastes, como em Cântico dos Cânticos, capítulo 2:15, está nos falando de perder algo, ou de desfazer algo. Está nos falando também de nós poder vigiar.
Está nós falando de nós tomar precaução. Está nós falando de nós estar atentos a cada dia que passa. Nós estamos numa constante guerra. E num campo de batalha, não se pode ter distração alguma. No campo de batalha não podemos ter distração alguma. Temos que estar atentos, temos que estar com as armas adequadas para enfrentar o inimigo. Temos que estar preparados para enfrentar o inimigo, mesmo que seja um inimigo vencido. Mas quando nós deixamos brecha, damos uma grande oportunidade para ele entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, entrar na nossa família, e assim como as pequenas moscas, e assim como as pequenas raposinhas, fazer um grande dano na nossa vida. Muitas vezes nós descuidamos algumas coisas nas nossas vidas. Quando nós falamos das raposinhas, por exemplo, de Cântico dos Cânticos 2,15, as raposinhas, elas estão tipificando, estão simbolizando a dificuldade, a adversidade dentro do relacionamento. Esse relacionamento pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um relacionamento que temos com as pessoas, como relacionamos, como falamos, como articulamos as nossas palavras. Nestes dias estivemos falando da língua, um membro tão pequeno que causa tanto dano. Então, quais são os cuidados que nós tomamos nos nossos relacionamentos? Como atuamos dentro da nossa casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento com nossos colegas de trabalho, no relacionamento até entre os próprios pastores? Como está o seu relacionamento, meu amigo pastor, com os outros pastores da sua cidade? Cuidado, que nós podemos estar dando oportunidade para que as raposinhas venham causar um grande dano na nossa vinha. A vinha, ela tipifica, ela simboliza a obra do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus vai nos dar um grande ensinamento lá em João, capítulo número 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira. E ele vai nos falar de produzir fruto. Nós vamos encontrar em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 21, 22, ali nós vamos encontrar que devemos de produzir frutos, e esses frutos são produzidos pelo o Espírito Santo de Deus, e o primeiro fruto é o amor. Então, cristão algum não pode levar uma vida sem produzir frutos. E esses frutos, eu sempre digo, não é trabalhar na igreja, não é andar evangelizando. Isso é algo que nós devemos de fazer naturalmente, pois foi para isso que o Senhor nos salvou, para pregar, para anunciar o Evangelho de Deus. Lá em Pedro, nós vamos encontrar na Epístola de Pedro que os anjos desejaram, quiseram, terem a oportunidade de serem pregadores do Evangelho, mas Deus deu a oportunidade para o homem. Agora, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Estamos nós produzindo frutos? Nossa vinha está sendo atacada por pequenas raposas? O perfume de Cristo que está em nós está sendo ameaçado por pequenas moscas? Uma pequena mosca pode colocar a perder, está dizendo aqui em Eclesiastes. O unguento do perfumista vai fazer com que ele exale um cheiro, um mau cheiro, está dizendo a palavra de Deus. Então, aquele que tem um pouco de sensatez, tem reputação, sabedoria e honra. Então, venhamos ser sensatos naquilo que fazemos, naquilo que falamos, naquilo que planejamos, naquilo que sonhamos, para que a honra possa bater à nossa porta. Não que estejamos buscando honra, porque buscamos honrar a Deus, buscamos honrar ao Senhor.
e fazer as coisas da melhor maneira possível. Lembro, e ainda tem algumas pessoas que outro dia falava num táxi com o dono do táxi sobre isso. Antigamente se utilizava nas casas, quando não tinha geladeira, se utilizava o que no Uruguai, aqui em português eu não saberia como dizer neste momento, se chamava de fiambreira, que também na Argentina deveria ter se utilizado, principalmente na campanha, na zona rural. Era algo que se fazia uma caixinha com um tecido bem fininho, que era para impedir de que as moscas entrassem ali. Geralmente era uma coisinha verde de uma telinha, isto é, uma tela verde, mas bem miudinha mesmo, seria os espaços entre um e outro fio daquele nylon, daquela corda, daquele sintético que utilizavam para fazerem isto. E ali então colocavam as carnes, colocavam os queijos, colocavam a água, colocavam o leite para impedir que as moscas entrassem ali naquele lugar e viessem estragar, viessem causar um dano sobre os alimentos. Então temos que tomar as nossas precauções, temos que ser sim precavidos, atentos, cuidar da nossa vinha, cuidar daquilo que Deus tem nos dado para cada um de nós. E temos nesta manhã para falar sobre 7 raposinhas. Nós creio que vamos falar de 3 delas nesta manhã e as outras estaremos falando no dia de amanhã. A primeira delas é o desejo. A primeira raposa é o desejo, ou a primeira mosca morta é o desejo. Desejo de ter, desejo de possuir. Nós estamos vivendo hoje, século número 21, é um século onde o consumismo tem tomado conta da grande maioria das pessoas, até dos cristãos, daqueles mais piedosos, daqueles mais humildes, daqueles que mais consagrados a Deus. O consumismo tem batido na sua porta também. Como também o consumismo tem batido na porta da igreja, dos templos, da congregação, onde não se medem esforços em ter o que o outro tem. A igreja do pastor fulano de tal tem um telão de tantos metros, eu quero um maior. E utilizamos a expressão para que as pessoas, para que a igreja possa estar melhor, possa estar num lugar confortável. Amados e queridos irmãos, faltou a luz e agora voltou. Tivemos um pequeno apagão aí da energia elétrica. Então, a igreja, ela está passando por esses momentos também, de desejar ter, de querer isto, de querer aquilo. Pastores que não medem esforço em querer ter também caíram no espírito do consumismo. E muitas vezes a igreja se encontra envolvida em escândalos, como aqui, por exemplo, nestes dias, aqui na nossa cidade, onde estamos, por causa de um homem está envolvida em escândalo. Por causa de um homem, ou a determinada denominação está sendo degredida através das redes sociais, por causa de um homem. Uma pequena mosca, uma raposa. A raposa, elas são astutas. As raposas, elas têm malícia. Tem malícia. Falando de raposa, para que vocês possam entender, a Bíblia fala de raposa. Aqui na região onde nós estamos, chamamos de cachorro-gato. No Uruguai, e acredito que na Argentina também, onde se fala em espanhol, se chama de zorros.
que são uns bichinhos que têm uma carinha tão bonitinha que parecem serem tão inocentes, mas eles são ladrões. Eles são ladrões. Se você estiver no meio do mato, numa pescaria, ou acampando, fazendo qualquer coisa, e tiver desses animalzinhos ali, eles vão lhe roubar em alguma coisa. Eles são astutos. São astutos, eles atuam com malícia. E assim também é o inimigo das nossas almas. Ele vai enviar os seus emissários para que venham cometerem coisas tremendas contra nossas vidas, para aproveitar-se da brecha que possa ser deixada para que eles venham se introduzirem. Por exemplo, o desejo, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva pecaram. Eva pecou. Veja o que diz em Gênesis capítulo 3, verso número 11. E ele disse, isto é Satanás, raposa velha, o pai da astúcia, o pai da malícia, o pai da mentira, o pai da perversidade. E ele disse, quem te contou que estava, eu errei o versículo. Versículo número 2. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e era uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E o resto da história, nós já sabemos o que aconteceu. Então, o inimigo das nossas almas levou a que Eva chegasse a desejar comer aquele fruto da árvore. Muitas vezes, por andarem ociosos, por não terem o que fazer, cabeça vazia, alguém disse, é oficina do diabo, é escritório do diabo. Passarinhos podem pousarem sobre nossa cabeça, mas o que não podemos permitir é que eles venham fazerem ninhos sobre a nossa cabeça. O desejo por ter. O desejo por obter algo que Deus disse que não era para eles fazerem. Maria, aqui na cidade de Cacique, Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Está sumida. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, seu esposo, seus filhos, sua geração. Deus venha derramar da sua graça sobre a sua vida. Então, amados, o primeiro ponto é o desejo. É o desejo. É uma brecha. É uma brecha. Aquele desejo excessivo. Porque tem, como tudo na vida, tem o desejo bom e o desejo ruim. Por exemplo, eu desejo que todos vocês sejam abençoados no nome do Senhor. Desejamos que nossa família, que nossa geração seja abençoada. Desejamos que nossa congregação seja abençoada. Você deseja ser uma pessoa abençoada, que sua casa seja abençoada? Isso é bom. Mas quando começamos a desejar o que os outros possuem e que entramos nesse espírito de consumismo,
e nós não medimos esforço para alcançar o nosso objetivo e damos ouvido ao diabo, estamos correndo o risco de que esta primeira raposinha chamada desejo, ou esta pequena mosca chamada desejo, venha então colocar a perder a essência, a nossa essência em Cristo Jesus, ou venha a fazer perdermos a presença do Espírito Santo de Deus. Ela venha contaminar a nossa vinha. E você sabe, e nós sabemos, aqueles que leem, conhecem a palavra do Senhor, que conhecem ao Senhor, que têm temor de Deus no seu coração, que o pecado faz separação entre nós e Deus, e que o Espírito Santo de Deus pode afastar-se da minha vida, da sua vida, a partir do momento que nós começamos a deixar brechas, como neste caso, o desejo. Tiago, capítulo 3, verso número 5. Tiago, capítulo 3, verso número 5, vai nos dizer a palavra de Deus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Estamos falando de quê? De precipitação. Durante estes dias, segunda, terça e quarta, que foi, nós estivemos falando livro de Provérbios, de guardar a boca, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando nós falamos da precipitação e quando lemos este versículo, versículo 5 do capítulo 3 de Tiago, muitas vezes nós precipitamos no nosso falar. Contamos coisas que não devemos de falar. Se nós voltamos lá ao Gênesis capítulo 3, vamos encontrar que Eva deu ouvidos a Satanás. Ela começou a dialogar com o inimigo. A curiosidade falou mais alto. E às vezes a curiosidade vai nos levar a fazer coisas precipitadas. Quantas vezes você já tem dito ou tem se arrependido de ter falado determinada coisa para alguém? Foi a causa da precipitação. A causa da precipitação. Que você falou algo para determinada pessoa que não deveria ter falado. Então aqui nós temos as duas primeiras raposas ou as duas primeiras moscas que podem trazer um grande dano à nossa vinha, à nossa vida espiritual, à nossa casa, à nossa família, à nossa congregação, porque as raposas, elas destroem as vinhas, as moscas, elas vão estragarem o bom cheiro. Então, uma como a outra, elas vão fazerem com que o Espírito Santo se afaste das nossas vidas. Então é motivo, meus amados, para nós vigiar, é motivo para nós nos consagrar mais, é motivo para nós estudar mais e mais a palavra de Deus, para que nós não venhamos cair em escândalos, para que nós não venhamos escandalizar outras pessoas. Estamos vivendo tempos extremadamente difíceis e é necessário voltar para o caminho antigo. Voltar para o caminho antigo. Caminho antigo onde tinha, por exemplo, praticamente culto de domingo a domingo e ninguém faltava, porque tinha um desejo de adorarem, de glorificarem ao Senhor. Hoje não congregamos. Alguém escreveu no Facebook e é interessante, porque canto aquela música de Fernandinho, vai chover, e clamo por essa chuva, mas quando chove não vem da igreja. Então, meus amados e queridos irmãos,
a importância de nós vigiar. Vigiar para que as pequenas coisas não venham nos roubar a glória, a presença de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Pai eterno e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te e quero glorificar-te, meu Pai. Oh Deus, agradecer-te, Senhor, pelo teu amor, agradecer-te pela tua misericórdia, agradecer-te, Senhor eterno, porque tu eres grande e porque para sempre é a tua misericórdia, meu Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor. Obrigado, meu Deus, por este dia de vida. Obrigado, Senhor, por nós termos chegado a mais um final de mês. Senhor, nesta manhã eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão atribulados, por aqueles que estão desorientados. Oh Pai, socorre-os, oh Deus, neste momento. Deus Santo, que a tua presença venha chegar, Senhor amado, ali naquele lar onde alguém está enfermo, ali, Senhor, onde estão passando necessidades. Vem suprir, Senhor amado, nas suas necessidades. Vem abrir portas, meu Deus. Mas também, ó Pai, vem dar graça, venha dar sabedoria, ó Deus, para que não venham cair no engano da precipitação. Que não venham, Senhor Deus, tomar decisões precipitadas, nem falar tampouco precipitadamente, meu Pai. Guarda, Senhor Deus, guarda, Senhor amado, teus filhos. Guarda, Senhor amado, nossas vidas, a vida dos meus irmãos, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Vou reiterar, estamos com uma restrição de 6 dias no Facebook. Então, mais do que fazer a live, eu não posso fazer. Não posso compartilhar com ninguém, não posso... Enfim, tem essas coisas nas redes sociais. Mas, está chovendo lá em Tussaingó. Aqui choveu ontem, nosso irmão Cândido. Ontem choveu, aqui ontem choveu, mas foi uma chuva muito mansa e agradecemos a Deus por isso aqui na cidade de Caçaqui. Que Deus abençoe o nosso irmão Cândido, que Deus abençoe a cidade de Ituzaingó. Então, amados, dizer que você pode compartilhar esta mensagem. Seus amigos, seus familiares, compartilhe para que ela possa chegar a mais pessoas. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Deus venha abençoá-los.